Aí a gente começou eu comecei a ir nos encontros. Eu comecei pelas reuniões da equipe de serviço. Aí foi onde eu conheci o Marion, conheci o Isaías. Nesse primeiro encontro tava o Mateu Calise, que é o fundador da comunidade de Jesus, né? Em 2007. Não podendo estar, ele colocou a Ângela, que é da comunidade dele. Tava a Doris, que é da fundadora da Bom Pastor. Não podendo ela colocou a Yeti. Então toda a nossa composição original da equipe de serviço são membros de comunidades delegados pelos grandes fundadores. Olha. Que fizeram parte da primeira reunião em 2007. Gente, que saudade do Em Cristo presencial, meu né? Deus. Houveram alguns online, só que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Unidade, essa sinergia, esse amor, né, entre irmãos tem que ser presencial. Ô, padre, o senhor estava no Em Cristo, que acho que, se eu não me engano, foi o pastor Jamê que orou pelo bispo Dom Biazin. Eu tava. Meu Deus. Tava sentado na frente. Bem foi antes da gente entrar. Um ano antes, né? Um ano antes da gente foi muito tocante aquilo ali. Foi um gesto profético, né? Uau. E a iniciativa foi do Dom Biazin. O Dom Biazin, na época ele ainda era o bispo pela CNBB, reponssável pelo ecumenismo. Agora não é mais ele, porque sempre tem uma eleição. E na época ele falou, olha, quando eu ia me tornar diácono, alguém pôs as mãos para me enviar. Meu Deus. Quando eu me tornei padre, também alguém pôs as mãos para me enviar. E quando eu ia assumir o episcopado, alguém pôs as mãos para me enviar. Todas as missões que eu assumi, alguém pôs as mãos. Meu Deus. Só que agora eu tô aqui nesse movimento de unidade e ninguém pôs as mãos ainda para me enviar. Então eu quero pedir ao senhor, pastor Jamê, que impõe as mãos sobre mim para me enviar. E aquilo quebrou tudo. Foi um quebrantamento grande. Meu Deus. Aí o Dom Biazin se ajoelhou, porque a gente, quando é ordenado, se ajoelha para receber imposição de mãos. O Jamê não se sentiu assim digno. De impor as mãos, então se ajoelhou também. Uau. E impôs as mãos ajoelhado. Uau. E pediu a Irani, que é a esposa dele, que ficasse do lado. E aí impôs as mãos, fez uma oração belíssima. Uau. E aí ele pediu. Falei, então, eu também, quando fui ordenado pastor, impuseram as mãos sobre mim. Falta alguém impor as mãos para me enviar para a unidade. Aí Dom Biazin também pôs as mãos. Eu perdi esse arquivo, eu tinha ele filmado. O senhor mostrou pra gente. Sim, eu tinha ele filmado num iPad. Esse iPad foi furtado. Meu Deus. E eu não fiz backup na época. Deve ter em algum lugar, alguém deve ter salvo, porque eu enviei. Mas a gente tem isso nos nossos arquivos. Foi uma experiência fantástica. E isso no mundo espiritual tem um poder uma explosão incrível, porque a divisão é o maior pecado, né, padre? E aí quando vem um ato de humildade, conduzido pelo Espírito, né, que o Senhor muito... E isso é um sinal de humildade. Uhum. Né? Mas quem gera isso é o Espírito. Algo que o Senhor ensinou quando a gente conheceu o Senhor, que o Senhor veio dar essa formação sobre Unitatio sed integratio. A primeira coisa que gravou na minha cabeça, que não se faz unidade. Unidade é um dom do Espírito. É o Espírito que gera. Então, como é que você pega um bispo... ação do Espírito. E um pastor e gera isso. Se não for o Espírito, não tem como você maquinar para que isso aconteça. É o Espírito, cara. É a oração de Jesus, né? Em João 17, sendo... implodida no coração dos filhos. Então, assim, o Espírito Santo, o desejo do coração de Deus é que a gente chegue a essa unidade, né, padre? Visível. Porque quando a gente fala de unidade visível, como que a gente vai despertar ciúme nos judeus se não... E aí eu não estou falando de uma unidade eclesial em si, mas eu falo de uma unidade de pedras vivas, que querem agradar o coração de Deus, porque a gente sabe que hoje a gente não tem, como é muito dito nos encontros, a gente ainda não tem maturidade para ceiar na mesma mesa. E a gente entende isso. Mas eu acredito que o desejo do coração de Deus é, de fato, na plenitude, nos levar a isso. Claro.
João Paulo II deixou isso claro na Autunum Sint, que é a última encíclica que foi escrita a respeito de ecumenismo, em 95. Olha só, 95. O período desse grande avivamento. Ele deixa claro qual é o objetivo final da unidade, do movimento de unidade ecumênica. Isso só vai terminar o dia em que nós estivermos na mesma mesa eucarística. Aí nós vamos poder dizer que chegamos ao fim pretendido. Enquanto isso não acontecer, nós temos um longo caminho. E um longo caminho que se enquadra no que nós falávamos aqui, quando eu falava da minha conversão, no que diz respeito à experiência. Como teólogo hoje, eu não tenho a presunção de achar que o argumento convence. O argumento explica, mas não convence. É diferente. Então, nós temos argumento com base no magistério, com base na tradição e na escritura para defender o movimento ecumênico? Temos, mas eu não confio que esses argumentos sozinhos vão gerar nas pessoas uma inclinação à unidade dos cristãos, porque se trata de uma experiência. Isso fica tão evidente quando a gente vai conversar, dialogar ou até debater o assunto com outros irmãos católicos. Vou falar de católicos, não posso falar pelos evangélicos. Quando a gente vai falar sobre ecumenismo, como eles tentam contra-argumentar, né? Porque eles não gostam ou acham que isso é uma heresia, uma influência progressista no catolicismo e tudo mais. Eu vejo tão claramente a mudança de tom. De repente o cara é tão católico, mas quando ele vai atacar isso, ele não ataca como ele atacaria, por exemplo, uma heresia de fato, como ele atacaria uma matéria de pecado. O ataque muda de cor, fica carnal, porque você vê que não é o bom senso católico falando, é a concupiscência dele, é um ódio gratuito. Meu Deus. Né? Por exemplo, se a gente tiver que falar, o cara tiver que argumentar contra o gnosticismo, que foi uma das primeiras heresias, então ele vai pegar documentos, ele vai citar, ele vai pegar os grandes santos, ele vai citar. Mas quando ele vai atacar o ecumenismo, ele não tem um documento para citar, ele não tem um santo cuja vida ele possa mencionar. Você vê que é ele, só ele falando, muda de cor. É o ataque dele, não é a igreja atacando um mal. É ele atacando algo na igreja que ele identifica como mal. Me lembra muito Adão no paraíso se escondendo atrás da moita quando Deus se aproxima. Ele acha que quem está vindo é um inimigo. E ele se esconde e ataca aquilo. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não tenho nada a ver com isso, não. É o pecado falando.